Olá, esse é o programa Livros que Iluminam. E a obra que vamos conhecer um pouco mais a fundo nesta edição é esta, Renúncia, romance do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E quem vai nos contar, nos apresentar, comentar essa obra conosco é César Perry. César, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. A doce Alcione pede para voltar à Terra e acompanhar o grande amor do seu passado, Carlos, numa nova existência de provas, sacrifícios e reparações. Em um exemplo de profunda dedicação ao próximo, ela demonstra toda a sua lealdade ao ajudar de perto aquele por quem tanto havia intercedido no plano espiritual. Neste romance histórico ágil e envolvente, o Espírito Emmanuel nos transporta para a frívola Paris do século XVII, repleta de sentimentos violentos e ilusões materiais que se confrontam com as eternas verdades da alma. Por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, parceiro do autor espiritual, também conhecemos mais uma das encarnações de Emmanuel, desta vez como Padre Damiano, vigário da igreja de São Vicente em Ávila, na Espanha, e contemporâneo do casal protagonista. Bom, vamos começar pelo título, Renúncia. Acredito que seja, digamos, esse o fio condutor, né, do romance, mas por que esse título? Exatamente, o Espírito Emmanuel esclarece isso na apresentação do livro, dizendo que ele está focalizando uma figura, né, que é Alcione, que é um grande exemplo de renúncia, mas ele justifica, inclusive, que a renúncia é uma das formas, né, de doação da pessoa e de manifestação do amor, em substituição àquela famosa frase chavão que o amor cobre uma multidão de pecados. Então ele mostra que em muitas situações a renúncia de um espírito, a renúncia de uma pessoa pode contribuir, sem dúvida nenhuma, para um progresso de um grupo de pessoas. Bom, então você já citou a personagem que é, digamos assim, a que renuncia, né, que tem esse amor praticamente incondicional. Nos fale um pouco mais sobre essa personagem, que é a personagem central do livro. O espírito Alcione Villamil, como identifica Emmanuel, é na realidade uma pessoa que teve uma vida bastante atribulada. Ela nasceu em Paris, né, no final do século XVII, e depois a sua mãe foi praticamente exilada, né, teve que sair de Paris por uma série de conjunturas da sua vida e do fato de ter tido essa filha e de algumas eventuais perseguições, e passou a residir em Ávila. É uma cidade do interior da Espanha. E lá a pequena Alcione, ela recebeu o apoio e toda a orientação de um padre responsável pela paróquia de São Vicente, em Ávila, que era o Padre Damiano. Na verdade, é a própria figura de Emmanuel, naquele momento reencarnatório. Então, a partir daí, se estabelece toda uma trajetória de Alcione com as suas aprendizagens, voltando a residir em Paris e sempre abrindo mão, né, de prerrogativas, de condições, e na verdade ela passa boa parte da vida dela procurando reencontrar um antigo noivo, e que se chamava Carlos. E foi exatamente o final desse livro, ele culmina ela sendo morta como uma abadesa, né, uma irmã do Carmelo, vitimada pela Inquisição Espanhola em pleno século XVIII,
ali na região de Barcelona e por incrível que pareça, um dos responsáveis pela sua morte foi seu ex-noivo, que não a reconheceu. Numerosas lutas sustentara, a fim de unir-se a Deus para sempre, através do amor purificado e divino. Bom, Inquisição, Paris daquele período, em boa medida, muito conturbado, em boa medida também um momento de muito materialismo, né? Mas a principal curiosidade que eu tenho em relação a esse assunto é, Emmanuel explica por que ela tem essa capacidade de renúncia, precisa ter um grau de elevação moral muito adiantado para se doar totalmente. Ele explica, contextualiza por que o espírito de Alcione tem essa capacidade? Sim, ele comenta isso na apresentação, como também nos capítulos iniciais, dando a entender que se trata de um espírito de alta envergadura espiritual que estaria inclusive liberado, né, de vidas e de experiências aqui em nosso planeta, mas que volta justamente para recuperar, para colaborar com essa entidade que no livro aparece como um noivo dela e que é, na verdade, um amor de outras vidas e que ela não conseguiu, até então, equilibrá-lo. Então, é isso que significa renúncia. Ela estava num patamar espiritual mais elevado, vamos assim dizer, ela desce até um plano em que poderia conviver dentro de um contexto da época, de reencontrar esse antigo amor e tentar recuperá-lo, e mesmo assim ela não conseguiu nessa vida. No próximo bloco, já está no momento de fazer um intervalo, abordar sim esse que é o ponto mais importante, essa doação total que o espírito faz, abandonando, né, sua condição até privilegiada de espírito superior para vir ajudar a quem ama. Este é o programa Livros que Iluminam, nós fazemos agora um pequeno intervalo e já voltamos. Eu sou assinante do Clube Amigos do Espiritismo. Olha só, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu já assisto programas espíritas na TV há algum tempo. E sempre me perguntava, por que não existe mais conteúdo espírita na televisão? Aí eu entendi, não adianta dizer que quer mais espiritismo na TV se você não ajuda a expandi-lo. Foi por isso que eu assinei o Clube Amigos do Espiritismo. Os DVDs que eu recebi são sensacionais. Palestras, videoaulas, documentários, animações. Eu fiquei assim. Então, meu conselho é esse. Quer ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Se associe ao Clube Amigos do Espiritismo. Vale muito a pena. Quando ficamos sabendo que Emmanuel, através do livro Renúncia, nos fala de um espírito que habita regiões elevadas
em outros planetas? Como Alcione iria encarar as nossas dificuldades do dia a dia, as incertezas, as nossas inseguranças nas decisões de fazer o bem? E qual foi a minha surpresa? Ou até, para não dizer, qual foi a minha vergonha de perceber que Alcione, quando entre nós, praticava em toda a essência a moral do Cristo. Olá, voltamos com o programa Livros que Iluminam, que hoje conhece mais a fundo Renúncia, mais um livro da produtiva parceria entre o Espírito Emmanuel e o médium Francisco Cândido Xavier. César Perry é quem está comentando, nos contando mais sobre esse livro. César, pincelamos no primeiro bloco, né, esse aspecto, um dos motivos para, digamos assim, para a autoridade moral, né, para a elevação espiritual que o espírito de Alcione, que você nos apresentou, tem para renunciar, para entregar uma de suas vidas na busca da melhoria de alguém que ela amava. Mas você também citou do aprendizado dela com um padre que, na verdade, era mais uma das vidas do espírito Emmanuel. Mesmo em alguns patamares, a gente tem sempre o que aprender, né? Não só aprender, como ela precisou da proteção dele. Porque a sua mãe, a Madalena Villamil, era, na verdade, alvo de uma série de perseguições e de pessoas mal intencionadas. O padre Damiano amparou as duas, especificamente a jovem, inclusive, com todo o interesse em orientá-la. Então, ele foi o responsável por estimular o gosto pelo estudo do Evangelho de Alcione. E isso ela faz referência em diálogos depois, que ela estabelece com as famílias que eram ligadas a ela e a mãe dela, quando eles retornaram a Paris. E é o caso da família Davenport, em que ela conta, inclusive, fazendo referência que no período que ela morou em Ávila, na Espanha, ela aprendeu com o padre Damiano o estudo do Evangelho. E ela relata que ele estudava versículo por versículo e não se prendendo muito ao tempo, mas tentando aprofundar cada um desses versículos. E até chamava atenção, ele dizendo que não seria prerrogativa dos apóstolos, né, as línguas de fogo, ou seja, as manifestações de ordem espiritual, as manifestações mediúnicas, mas a todos aqueles que mantivessem uma sintonia, uma boa intenção em um trabalho efetivamente sério, de boa vontade. Agora, eu gostaria de chamar a atenção que esse trecho do Renúncia serviu de base para a inspiração a Honório Onofre Abreu, que foi presidente da União Espírita Mineira, para, juntamente com outros companheiros, criarem o estudo minucioso do Evangelho, que é justamente o estudo com base em um versículo. E a partir daí se faz a conotação com Kardec, com obras de Emmanuel e de outros. Então é um trecho significativo do livro. Nossa consciência necessita do toque das expiações salvadoras. A obra te toca pessoalmente, aspectos dela que te tocam pessoalmente, algum trecho, algum momento dessa vida conturbada que você nos conta de Alcione que te toca mais diretamente? Sim, a própria figura de Alcione, né? Porque ela, quando ela retorna a Paris, ela passou a ajudar, inclusive, um irmão que era deficiente físico e tinha uma série de dificuldades, e ela conseguia, cantando na porta da igreja, que é chamada Catedral de Notre Dame hoje em dia, e mesmo assim ela sensibilizando as pessoas. Agora, em toda a trajetória da vida dela, ela manteve uma pureza de sentimentos, um ideal de ajudar, e com isso caracterizou toda a vida dela, que ela renunciou a si própria. Essa é uma dificuldade, né, para quem tem a vida naturalmente, pelo nosso estágio pautado pelo egoísmo, né? A renúncia é algo que está bem distante, mas esse exemplo, esse dar um exemplo prático de como a gente pode abrir mão
de nós mesmos em virtude do outro, é o grande, digamos assim, a grande contribuição que o livro traz para a gente? Sim, Emmanuel comenta, inclusive, em uma das suas obras, que nós podemos fazer diversas pequenas renúncias nas nossas vidas. E a renúncia não é exatamente em deixar de ter alguma coisa, mas é saber reagir bem frente a algumas situações inesperadas. E ele diz, é até a renúncia de você estar alegre, tranquilo, quando você tem que suportar ou conviver com uma pessoa que não entenda isso. Bom, isso nos coloca um pouco distantes, né, de uma figura como essa. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo agora e aí eu quero queremos nos aprofundar no próximo bloco sobre a figura de Emmanuel, que aparece, né, quase mais uma autobiografia, né, das várias que ele nos traz sobre sua vida repleta de ensinamentos, e a gente já volta com o programa Livros que Iluminam. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica! Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Então, o que você está esperando? Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça seu cadastro e participe! Esse livro é uma obra que traz mostra para nós o real significado de renúncia, né? Não vai muito além dessa mentalidade renunciante que nós encarnados temos diante das realidades da nossa vida. Este é o programa Livros que Iluminam, e o livro ao qual estamos nos dedicando hoje é este, Renúncia, mais um romance da parceria entre o Espírito Emmanuel e o médium Francisco Cândido Xavier. César Perry está nos apresentando, está nos comentando esse livro, e é mais um livro, né, César, em que o Espírito Emmanuel conta uma de suas passagens pela Terra. Ele contou sua vida como senador em há 2000 anos, sua vida como escravo em 50 anos depois, há outros livros, e esse ele vive um padre que orienta e protege a personagem principal que você nos apresentou, Alcione. Nos fala um pouco mais sobre o papel de Emmanuel no livro. É interessante nós destacarmos que Emmanuel nunca se coloca como a personagem central, e é uma personagem secundária. A personagem central no romance Renúncia é Alcione. E ele aparece num determinado momento importante, significativo da vida dela, como um orientador.
E depois ele aparece no final, já idoso, em Paris, sendo recolhido, inclusive, num local onde atendiam os párocos idosos, né? E que é a igreja de Saint-Jacques dos Altos Passos, e que existe até hoje. Inclusive eu tive a oportunidade de visitar há uns anos atrás, próximo à Sorbonne. É importante então que ele se coloca nessa posição secundária, mas bastante significativa foi a sua atuação. E Emmanuel, ele procura trabalhar o romance, quer dizer, numa trama que é bastante interessante, que nós prendemos a atenção, e é um livro que Chico Xavier chama que é o livro que mais despertava a leitura dele. Conta-se que Chico Xavier, muitas vezes, quando lia Renúncia, o trecho, chorava de emoção. E o próprio Emmanuel, na apresentação, ele fala que esse é um romance do sentimento. Então, quando nós olhamos o conjunto dos romances históricos de Emmanuel, nós temos os 3 que falam dos 3 primeiros séculos do cristianismo, há 2000 anos, 50 anos depois, e Ave Cristo. E também o Paulo Estevão, que é a obra-prima de Chico Xavier. Esses 4 romances, eles mostram momentos, episódios históricos do início do cristianismo. E tem esse forte chamamento para todos nós com uma visão espírita. Já o romance Renúncia, ele também enfoca questões do cristianismo em função dos contatos de Alcione, a figura central, com o padre Damiano, e depois da própria atuação dela em Paris, junto à igreja de Notre-Dame, e finalmente quando ela se recolhe como uma religiosa, né, uma das irmãs do Carmelo. Então é mais um cenário mais aclimatado ao século XVII e século XVIII, em terras da Espanha e terras da França. O romance, inclusive, Renúncia, ele se inicia no período de Luís XIV, né, que foi um período aí de apogeu, vamos assim dizer, e de preocupação com a etiqueta, com as aparências, etc. Era o Rei Sol, o Rei Sol, o Estado sou eu. Exatamente. Inclusive, os familiares de Alcione, a mãe dela e outros, vieram da Espanha para Paris acompanhando a princesa que vinha se casar com Luís XIV, quer dizer, fazendo parte dos fidalgos, de todo aquele grupo, né, ligados à corte. A existência terrestre é um aprendizado em que consumimos devagarinho, de modo a atingir a plenitude do Mestre. Bom, você já nos disse sobre essa característica de romance, um romance bem construído, bem alinhavado, que acaba prendendo a atenção do leitor. Eu já ouvi esse comentário sobre a beleza do estilo do livro de várias outras pessoas, mas há algo mais na construção, no encadeamento da história e principalmente dos aspectos doutrinários que Emmanuel coloca no livro que te chamam a atenção, que merecem, digamos assim, a nossa propaganda? Sim, tem lances interessantes. Logo no começo, quando a família Davenport, que estava residindo em Paris e resolve buscar terras americanas, era o sonho, né, de todo imigrante da Inglaterra, da Irlanda, da Escócia, e eles eram, na verdade, irlandeses, de se dirigir à América do Norte. E um grupo deles foi se transformar, inclusive, em plantadores de fumo na região dos Estados Unidos, conhecida hoje como Connecticut, acima de Nova York. Depois eles retornaram, e o interessante é que quando essas histórias eram relatadas a Padre Damiano, ele tinha aquela sensação de querer conhecer a floresta do Novo Mundo. E tinha sonhos. Então, esse fato que é relatado em Renúncia, que isso se passou no século XVII e XVIII, tem a ver, inclusive, com uma outra informação que aparece em outro livro,
que é Amor e Sabedoria de Emmanuel, que ele, antes de ser Padre Damiano, viveu no Brasil como Padre Manuel da Nóbrega. Então, realmente, ele tinha uma afinidade, um interesse pela floresta e pelas terras americanas. Reminiscências que marcavam o espírito. Marcavam, né? muito o seu espírito. Perfeito. Bom, César Perry, eu quero agradecer muito por esse relato que você nos faz sobre o livro Renúncia. Repito, mais uma da produtiva e famosa parceria entre o Espírito Emmanuel, orientador, né, de Francisco Cândido Xavier. E aí, para encerrar, eu peço que você faça um convite à leitura para os nossos telespectadores. Nós convidamos todos vocês à leitura e à reflexão desse livro, Renúncia, que sem dúvida nenhuma é um grande apelo para nós nos posicionarmos frente ao mundo, o contexto que nós estamos vivendo hoje, de um mundo imediatista, consumista, mas que aqui nós aprendemos o valor, né, de alguns hábitos, de algumas atitudes e comportamentos que são úteis para o espírito imortal que passa pela Terra. Bom, muito obrigado mais uma vez, César, e obrigado a você que nos acompanhou, que conheceu um pouco mais desse livro. Quem sabe com um grande exemplo de renúncia, nós não consigamos os pequenos passos, os pequenos exemplos de renúncia nós mesmos. Muito obrigado pela sua companhia, até uma próxima edição do programa Livros que Iluminam.